ganha novo cenário e nova dinâmica de aulas. É para que você possa aproveitar ao máximo o conhecimento transmitido pelos especialistas. O curso desta semana atualiza o aprendizado sobre o direito constitucional e o controle de constitucionalidade. Quem inaugura essa nova fase do programa é o professor de Direito Pedro Lenza. Olá, eu sou o professor Pedro Lenza e esta é a nossa quarta aula do curso do Saber Direito. Nós estamos tratando sobre controle de constitucionalidade e na aula de hoje eu vou desenvolver alguns aspectos sobre o controle difuso. O que eu quero trazer em relação ao controle difuso? Nós vamos discutir numa primeira parte da aula os aspectos clássicos sobre o controle difuso. E em seguida vou trazer uma perspectiva de abstrativização do controle difuso. Uma perspectiva no sentido de que o artigo 52, inciso 10 da Constituição, teria sofrido uma mutação constitucional. Só que, antes de iniciar, então, esta nova perspectiva, eu vou trazer alguns aspectos clássicos sobre o controle difuso. Basicamente, nós poderíamos dizer que o modelo de controle no Brasil é jurisdicional misto. Por que jurisdicional? Porque é realizado, em regra, pelo Poder Judiciário. Por que misto? Porque temos tanto o sistema difuso como o sistema concentrado. Qual é a diferença básica entre o controle difuso e o controle concentrado? No sentido clássico, o controle difuso, ele se dá num caso concreto, numa situação concreta. Ao passo que o controle concentrado, e aqui estou me referindo à ADI, se dá o controle em tese, em abstrato. A ação é marcada por generalidade, por impessoalidade e por abstração. Muito bem. Isso colocado no controle difuso, a declaração de inconstitucionalidade é uma questão prejudicial. Não é o pedido que é feito no controle difuso, ao passo que, no controle concentrado, a declaração de inconstitucionalidade é o pedido principal. Com isso, nós poderíamos dizer que, no controle difuso, a declaração de inconstitucionalidade se dá de modo incidental ou incidenter tantum, enquanto que no controle concentrado, por meio de ADI genérica, a declaração de inconstitucionalidade se dá de modo principal ou principaliter. Veja, vamos dar um exemplo. Poderia pensar uma eventual discussão sobre a constitucionalidade da exigência do exame de ordem previsto no Estatuto da Advocacia. Se eventualmente você quer discutir isso no controle difuso, você que está formado em direito e ainda não passou eventualmente na prova da OAB, poderia pensar na impetração de um mandado de segurança para discutir esta exigência. A análise de constitucionalidade não seria o pedido, mas a questão prejudicial, incidentalmente discutida naquela questão. Agora veja, seria diferente se um dos legitimados do 103 propusesse uma ADI genérica e, como pedido desta ADI genérica, esse legitimado fizesse o pedido de declaração em tese, em abstrato, dentro dessa perspectiva de generalidade, de impessoalidade, de abstração, a declaração do próprio dispositivo. O que se discutiria seria não o direito subjetivo da parte, mas, em tese, a constitucionalidade do ato normativo. Então, basicamente, essa seria a distinção entre o controle difuso e o controle concentrado, que no modelo clássico, em razão das ações serem distintas, vamos observar uma distinção, naturalmente, dos efeitos desta declaração. Tecnicamente, a decisão no controle difuso vai produzir efeitos interpartes.
Esta é a visão clássica que eu quero discutir mais adiante. Enquanto que, no controle concentrado, os efeitos, a mera publicação da ata de decisão já teria efeito erga omnes, ex tunc e vinculante. Essa seria uma distinção bastante importante. Bom, vamos focar no controle difuso. E aqui eu queria trazer uma visão histórica clássica do famoso caso Marbury versus Madison, que foi julgado em 1803 pelo juiz Marshall nos Estados Unidos. Talvez esse seja o precedente em que se fixou o modelo de possibilidade de revisão judicial. Havia muito debate sobre essa questão, ainda há muito debate, especialmente nos Estados Unidos, desta perspectiva de possibilidade de revisão judicial de um ato que foi editado por um órgão que tem legitimidade democrática, enquanto que a Suprema Corte não é eleita e, portanto, nesse sentido, há uma ampla discussão sobre a legitimidade da decisão judicial. Mas é normal, partindo desde uma perspectiva escrita no papel O Federalista, a decisão do Marbury versus Madison e a evolução na maioria dos países tem sido, sim, admitido, e na quinta aula vou fazer algum debate sobre esta questão, a validade, naturalmente, da revisão judicial, que é o modelo adotado no Brasil. E neste precedente Marbury versus Madison, o que aconteceu? Houve uma situação concreta. Vamos colocar aqui. John Adams, o então presidente dos Estados Unidos, ele nomeia Marbury juiz de paz. E, para dar posse, havia um documento formal chamado comissão, que foi emitido, mas não foi entregue formalmente. E aí termina o mandato de Adams e é eleito Thomas Jefferson, que nomeia Madison como secretário de Estado. E como havia uma briga política entre os dois, o ex-presidente e o novo, ele determina ao secretário de Estado não entregar a comissão ao Marbury para que ele não pudesse tomar posse. Aí surge a questão. Ele, então, diante desta perspectiva, Marbury, ele impetra um mandado de segurança na Suprema Corte e se vale de uma legislação, o Judiciary Act, para definir a competência da Suprema Corte. E surge uma questão de ordem a ser resolvida. De fato, o Judiciary Act, que era posterior, uma legislação, ele admite a competência da Suprema Corte para decidir a questão envolvendo um ato de secretário de Estado. Mas, contudo, aqui, a Constituição não admite esta competência. E aí surge a questão, havendo uma divergência entre a Constituição e a lei, o que deve valer? A legislação posterior teria revogado a Constituição ou não? É nesse sentido, então, que se conclui, pela primeira vez, o reconhecimento da supremacia da Constituição. O que é firmado nesse julgado? Havendo conflito entre a Constituição e a lei, aplica-se a Constituição. Este é o entendimento firmado no julgamento, no precedente de Marbury versus Madison, em 1803, pelo qual se estabelece a supremacia da Constituição e o reconhecimento da possibilidade de revisão judicial, que, aliás, influenciou o texto de 1891, introduzido o controle difuso e foi mantido em todas as constituições, conforme vimos no histórico nas outras aulas. Muito bom. Colocado isso, este precedente histórico de Marbury versus Madison, nós vamos enfatizar que o controle difuso, introduzido em 1891, se manteve em todas as constituições e o controle concentrado, conforme já vimos na aula sobre o histórico, ele foi introduzido pela emenda 16 de 1965, quando então timidamente introduziu a representação de inconstitucionalidade, sendo potencializado no texto de 88. Então, o grande debate é até que ponto hoje difuso e concentrado são vistos separadamente ou estão cada vez mais
mesclados, há uma maior miscigenação entre esses dispositivos. Até que ponto, então, essa é a questão que se coloca. Vamos, então, agora trazer algumas questões práticas sobre o controle difuso. Eu estou aqui com o artigo 469 do Código de Processo Civil revogado, do CPC de 73. E o que diz o CPC de 73 no artigo 469, inciso 3? Diz que não fazem coisa julgada a apreciação da questão prejudicial decidida incidentalmente no processo. Então veja que interessante. No Código revogado, CPC de 73, e é importante falar sobre ele para verificar como ficou o CPC de 2015, o CPC de 2003 diz que a questão prejudicial decidida incidentalmente no processo não faz coisa julgada. O que isso significa? Significa, então, que no controle difuso, no qual a questão incidental é a questão de constitucionalidade, decidida incidentalmente, não faz coisa julgada. Esta era a percepção clássica que se fazia no CPC de 73. Bom, e como ficou o CPC de 2015? Vou ler para vocês e peço que anotem e leiam com cuidado o artigo 503, parágrafo 1º do CPC de 2015, o que está em vigor, que revogou de 73. Revogou o Código Busaidiano de 73. Diz o 503 que a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Aí vem o parágrafo 1º. O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial decidida expressa e incidentalmente no processo. Veja, o que o CPC de 2015 está dizendo é que tem força de lei, ou seja, faz coisa julgada material o julgamento da questão principal. E da questão incidental também, esta é a novidade, mas somente se fará coisa julgada e, portanto, será uma inovação o CPC de 2015 ser preenchidos os seguintes requisitos. Vejam comigo. Se dessa resolução depender o julgamento de mérito. E, de fato, depende, porque é uma questão prejudicial. 2. A seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de reveria. Certamente o juiz vai abrir o debate para esta questão incidental. E veja o inciso 3. Artigo 503, parágrafo 1º, inciso 3 do CPC 2015. O juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. Este ponto não me convence. O juiz de primeira instância, o tribunal, não tem competência para julgar a questão de constitucionalidade como se fosse principal. E por que não tem competência? Porque se o fizer, estará usurpando a competência dos tribunais que julgam o controle concentrado, que são o Supremo ou o TJ. Diante disso, eu tenho que afirmar que no CPC de 2015, a questão incidental decidida no processo de constitucionalidade também não faz coisa julgada. Muito bem. Colocado isso, nós vamos avançar aqui para falar do controle difuso. O juiz de primeira instância discute a questão incidental, julga o pedido e decide. A sentença contra a sentença cabe recurso de apelação para o tribunal e aí eu passo a falar sobre o controle difuso no tribunal. Quando o recurso de apelação é distribuído no tribunal, é distribuído para um órgão fracionário. O que é órgão fracionário? É Câmara ou turma. Existe o plenário e existe o órgão fracionário. Vamos pensar no Supremo. O Supremo tem um plenário integrado por 11 ministros e tem 2 turmas, órgão fracionário. Existem tribunais, eu vou trazer um exemplo aqui interessante, o TJ de São Paulo é um tribunal
extremamente grande, porque ele tem quase 400 desembargadores. Vocês imaginem isso, né? E aí, os órgãos fracionários que exercem as suas atribuições. Então, o recurso é distribuído para o órgão fracionário e aí é sorteado o relator, o revisor e o terceiro juiz. E o 948 do CPC 2015 diz o seguinte: se houver a arguição de inconstitucionalidade de uma lei no controle difuso, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à Câmara a qual competir o conhecimento do processo. Houve questão de ordem suscitada no controle difuso no tribunal, o relator ouve as partes, ouve o Ministério Público e suscita a questão. Leva para a casa, para a turma resolver. 949, pode estar acompanhando com o CPC. Se a arguição for rejeitada de constitucionalidade, prosseguirá o julgamento. Contudo, 949, inciso 2, se a arguição for acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial onde houver. Olha que interessante. Entendeu? Neste primeiro julgamento que existe questão de ordem, ocorrerá uma cisão no julgamento. O que isto significa? No tribunal, o constituinte originário definiu que o julgamento da questão prejudicial de constitucionalidade é competência não do órgão fracionário, mas do órgão especial ou do plenário. Professor, como assim órgão especial ou plenário? Nós vamos pensar num tribunal como o TJ de São Paulo, que tem 400 desembargadores. Você reunir toda vez 400 torna inviável o tribunal. Então, em tribunais que têm um número expressivo, e a Constituição permite isso, no artigo 93, é criado o órgão especial, aí formado por 25 desembargadores, no TJ de São Paulo, que exerce o papel de plenário, cuja atribuição é analisar a constitucionalidade da lei. Entenderam que interessante? Cisão, desmembramento, questão de inconstitucionalidade, competência do pleno ou do órgão especial, e julgamento de mérito é decidido pela turma ou pelo órgão fracionário. Pergunta importante: o órgão fracionário pode declarar uma lei inconstitucional? Não pode. Isto é atribuição do pleno. Isto violaria a chamada cláusula de reserva de plenário. Esta é a matéria que a gente poderia chamar a atenção. Artigo 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público. Esta cláusula de reserva de plenário, cujo quórum é de maioria absoluta, é uma condição de eficácia jurídica da própria declaração. Não pode o órgão fracionário. Existe apenas um detalhe, se puderem anotar também, por favor, o artigo 949, parágrafo único do CPC, que dispensa o desmembramento, mandar para lá para depois voltar. O 949, parágrafo único do CPC, diz que os órgãos fracionários não precisam submeter ao plenário, não precisa fazer esse procedimento de cisão, manda, volta, quando já houver pronunciamento do órgão especial ou do plenário do Supremo ou do tribunal sobre aquela questão. Na verdade, pronunciamento do órgão especial ou do próprio pleno do tribunal ou do Supremo, do plenário do Supremo sobre aquela questão. Artigo 949, parágrafo único. Então, se já há uma decisão, não tem sentido esse desmembramento. A gente começa já a vislumbrar aqui, e por isso que eu fiz a pergunta no início da aula, será que hoje existe uma miscigenação, uma aproximação maior entre o controle difuso e concentrado? Você já começa a verificar aqui
uma perspectiva bastante interessante de expansividade das decisões da Corte. É algo inegável esta perspectiva de expansividade. Bom, vamos avançar aqui e eu queria chamar a atenção da súmula vinculante número 10. Vamos imaginar que, eventualmente, o órgão fracionário ele afaste a aplicação da lei no todo ou em parte. Ele não declara inconstitucional, mas ele afaste a aplicação da lei. Será que o órgão fracionário, quando afastar a aplicação da lei, estará desrespeitando a cláusula de reserva de plenário? Resposta: sim. A súmula vinculante número 10 diz que viola a cláusula de reserva de plenário a decisão do órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta a sua incidência no todo ou em parte. Então, esta súmula é extremamente interessante para que a gente tenha a exata noção da matéria. Bom, agora vem a questão. Depois que o Supremo decidir o tema, transitar em julgado, vem a pergunta: quais são os efeitos da declaração de inconstitucionalidade no controle difuso? Eu estou dando a visão clássica ainda. Em regra, efeitos inter partes e efeito ex tunc. Por que efeito inter partes e ex tunc? Inter partes porque vale para as partes do processo. E por que ex tunc? Porque eu tenho aqui a consagração, e este é o modelo brasileiro, do princípio da nulidade. O Brasil adotou o princípio da nulidade. Veja a aula número 1, e não da anulabilidade. A lei que é inconstitucional é um ato nulo, não é um ato anulável. É um vício de nascimento, o chamado vício congênito, de origem, é um ato natimorto, e por isso que a declaração de inconstitucionalidade tem a marca de provimento meramente declaratório de um vício congênito que já existe. Perceberam? Por isso que os efeitos são inter partes e ex tunc. Muito bom. Pergunto: a jurisprudência do Supremo admite modulação dos efeitos da decisão no controle difuso? Resposta: sim. O Supremo tem admitido aqui a aplicação analógica do artigo 27 da Lei 9868 de 99. Artigo 27 da 9868 de 99 é a lei do controle concentrado, aplicada aqui por analogia, que, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de um excepcional interesse social, é admissível, sim, a modulação dos efeitos da decisão no controle difuso. E o precedente envolvendo o tema é o caso de Mira Estrela, é um precedente que ficou conhecido nesse sentido. Bom, vamos lá. Aí vem a pergunta: como é que eu faço para dar efeito erga omnes, dentro de uma visão clássica, à decisão de controle difuso? O efeito erga omnes está previsto no artigo 5210. Esse é o tema da segunda parte da aula que eu quero chegar para a gente analisar. O 5210, vocês vão lembrar do histórico, foi introduzido no texto de 34 e definiu o papel do Senado Federal. Ele diz, o 5210, que compete privativamente ao Senado Federal suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. Como o Senado suspende a execução desta lei que foi declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo no controle difuso? Por resolução. Aliás, todas as disposições do 52 são veiculadas por resolução, matérias de competência privativa do Senado. Tudo bem? A partir do momento em que se editou a resolução, os efeitos produzem o seguinte sentido: suspende a execução da lei e, diante disto, a lei passa ou deixa de valer para todos. O efeito passa a ser erga omnes. Este é o papel do Senado no controle difuso. E aqui há uma certa dúvida de doutrina, mas o entendimento que prevalece, apesar da dúvida doutrinária, é que os efeitos, a partir da resolução, serão erga omnes e ex nunc. Isto quer dizer, a partir da resolução, não retroativo, com uma exceção, que é a previsão do decreto 2.346 de 97,
Decreto 2.346 de 97, artigo 1º, parágrafo 2º, que define o efeito ex tunc quando os efeitos daquela decisão forem exclusivamente em relação à administração federal direta e indireta. Muito bom. Pergunto, o Senado é obrigado, dentro desta visão clássica, a suspender a execução de lei? A resposta conhecida de todos é que o Senado tem discricionariedade. Ele não está obrigado a suspender e edita, se quiser ou não, a resolução. Isto numa visão de validade ainda do 52, inciso 10. Outra pergunta importante. O que quer dizer a expressão suspender no todo ou em parte? Significa suspender exatamente conforme a decisão do Supremo, no todo ou em parte. Se o Supremo declarou inconstitucional toda a lei e o Senado vai suspender, tem que suspender toda a lei e não parte dela. Por outro lado, se o Senado declarou inconstitucional em parte um artigo, e se o Supremo declarou inconstitucional o artigo e o Senado vai suspender, tem que ser aquele artigo, não pode ampliar. Resumindo, no todo ou em parte significa exatamente conforme o Supremo decidiu. Fantástico. E o objeto? Todas as leis, lei federal, estadual, distrital e municipal. Mesmo uma lei municipal, quem suspende a eficácia é o Senado e não é o parlamento local. Muito bom. Colocado isso, eu diria que até aqui é a visão clássica do controle difuso. E esta visão clássica começou a ser rediscutida a partir do precedente que foi o habeas corpus 82959. O que se discutiu neste HC 82959? Neste habeas corpus, discutiu-se a lei de crimes hediondos, que definia, no momento desta decisão, o cumprimento de pena no regime integralmente fechado. Não havia nenhuma abertura na legislação. O cumprimento de pena, nessas hipóteses de crime hediondo, artigo 2º da Lei 8.072 de 90, era cumprido integralmente em cárcere, em regime fechado. Neste habeas corpus, se alegou que este dispositivo da lei de crimes hediondos violava o princípio da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana, e o Supremo entendeu, no caso concreto, que, de fato, era inconstitucional a lei que assim definia. E, ao reconhecer a inconstitucionalidade, concedeu a ordem para permitir a progressão. Naquela época, a lei vigorava como prevendo justamente o regime integralmente fechado. Então, como não havia outra disposição, mandou-se aplicar, por analogia, a Lei de Execuções Penais, a LEP, que fala em possibilidade de progressão depois de cumprido 1/6 da pena. Vocês imaginem, uma decisão como essa chamou a atenção de todos, e todos passaram a requerer, com base no precedente, que declarou inconstitucional a lei de modo incidental, o mesmo pedido. Os juízes, tribunais, negaram, dizendo a decisão no HC 82959 é decisão em controle difuso, os efeitos são interpartes e o Senado não editou resolução. Eu, Tribunal do Estado de São Paulo, por exemplo, eu estou um tribunal mais conservador e mantenho o cumprimento de pena no regime fechado. Isso aconteceu em vários tribunais. E num caso concreto, a partir da decisão do Tribunal do Acre, foi interposta uma reclamação constitucional no STF, dizendo que o Tribunal do Acre, ao negar a progressão de regime, estava violando o precedente do HC 82959, porque o HC teria efeito vinculante. Entraram com a reclamação constitucional. E esta reclamação constitucional, 4335 do Acre, foi julgada pela Corte. Levou-se praticamente 8 anos para o julgamento da reclamação, e neste período muita coisa aconteceu. Neste período, a lei
de crimes hediondos, ela foi alterada pela Lei 11.464 de 2007. Esta Lei 11.464 de 2007, ela modificou a palavrinha lá, regime integralmente fechado, e permitiu a possibilidade de progressão, desde que cumprido 2/5 da pena ser primário e 3/5 da pena ser reincidente. A legislação passou a permitir progressão. Ela fixou aqui, e é bastante interessante, que o cumprimento da pena daria-se não integralmente no regime fechado, mas inicialmente no regime fechado, permitindo progressão. O que tem sido discutido novamente pelo Supremo, se esta expressão inicialmente, ela não viola de novo a individualização da pena e a dignidade da pessoa humana. E não há súmula vinculante decidindo ou escrevendo sobre o assunto, nem mesmo existe uma resolução do Senado suspendendo esse dispositivo, porque existem alguns habeas corpus que já reconheceram que esse regime inicialmente seria inconstitucional. Eu queria destacar aqui que neste período foi editada a súmula vinculante número 26. O que diz a súmula vinculante número 26? Diz que, para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, sem prejuízo de se avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Ou seja, já que não se discutia ou não se chegava a um consenso e não se julgava a reclamação sobre o eventual efeito vinculante da decisão em controle difuso e a perspectiva de abstrativização do controle difuso e de mutação do 5210, o Supremo editou a súmula vinculante 26 antes do julgamento da reclamação 4335 do Acre. Bom, quando foram julgar a reclamação 4335 do Acre, tivemos duas propostas interessantes, capitaneada pelo ministro Gilmar, de mutação constitucional do 52, inciso 10. Aliás, desde há muito tempo, o ministro Gilmar sustenta esta perspectiva, inclusive em sede doutrinária, de que o artigo 52, inciso 10, que vocês já viram na primeira parte da aula, toda a história dele e como ele funciona, teria sofrido uma mutação constitucional e que, em razão disso, o papel do Senado não seria mais para dar efeito erga omnes. A decisão em si, a decisão proferida pelo tribunal, mesmo que em controle difuso, já teria efeito erga omnes, ex tunc e vinculante, os mesmos efeitos. Ou seja, cada vez mais aproximando o controle difuso do controle concentrado. Ele foi acompanhado pelo ministro Eros Grau. E aí tivemos dois grandes blocos de votação. Então, 2 entendendo mutação, 4 ministros entendendo que não houve mutação no 5210, neste momento Sepúlveda pertence, Joaquim Barbosa, Lewandowski e Marco Aurélio, entendendo que não houve mutação e que, portanto, como entendiam que a tese era boa, concediam a ordem de habeas corpus de ofício, permitindo progressão. Agora veja, outros 2 ministros julgaram, na linha da tese sustentada pelo ministro Theory, o advento da súmula vinculante número 26. E diante da súmula vinculante número 26, o juiz deve considerar, essa foi a tese do ministro Theory, no momento do julgamento, as circunstâncias novas. E aí havia uma súmula vinculante nesse sentido. Portanto, o ministro Theory, ministro Barroso, Rosa Weber e Celso de Mello foram por esta linha. Por 6-4, a reclamação foi julgada procedente. Só que nessa votação, os fundamentos do voto não são pela abstrativização. Apenas 2 ministros entenderam mutação do 5210,
e 8 ministros entenderam que não havia mutação no 5210. Então, eu posso dizer que nesse primeiro precedente não se admitiu a mutação constitucional do 5210. Não se admitiu neste primeiro momento de apreciação da Corte. Porque os fundamentos, muito embora conhecida e julgada procedente a reclamação, os fundamentos não foram, todos eles, dos 6 votos, não foram no sentido de mutação. Apenas 2. Os outros 4 que compunham esta procedência foram com base na súmula vinculante número 26. Maravilha. Havia um grande problema prático, porque havia uma dúvida. Pensem comigo. Se no primeiro momento se mandou aplicar 1/6 da pena, e depois veio a lei e mandou aplicar 2/5 e 3/5, houve uma dúvida se deveria aplicar a novatio legis ou o entendimento anterior que mandava aplicar, por analogia, a LEP. No fundo, é saber se a novatio legis que mudou a lei de crimes hediondos, ela foi uma nova lei penal para piorar ou melhorar a condição do réu condenado. A novatio legis foi in melius ou in impejus? E, no fundo, aqui é uma questão de matemática. 1/6 da pena é maior ou menor que 2/5 e 3/5? Professor, eu sou de direito, eu não entendo isso. Eu também não entendo. Então, eu vou pegar minha cola aqui. Vamos voltar aqui às aulas de matemática. Eu sei que tem muito engenheiro assistindo a nossa aula, muito a turma das exatas, mas eu fiz a minha colinha aqui, é o famoso MMC para eu comparar frações. 1/6, 2/5 e 3/5. Se eu colocar todo mundo sobre a fração 30, eu tenho 5 30avos, 12 30avos e 18 30avos. Portanto, 1/6 é um cumprimento de pena menor que 2/5, que é menor que 3/5. Portanto, a novatio legis é impejus. Desta forma, a nova lei não pode retroagir para atingir situações anteriores a ela. Olha que fantástico. E esta tese foi parar no STJ, que sumulou a matéria na súmula 471, que eu vou ler para vocês. Vem comigo aqui. Súmula 471, vamos ver, diz o texto: os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei 11.464 de 2007 sujeitam-se ao disposto no artigo 112 da LEP. Ou seja, a lei não pode retroagir se o crime hediondo ou assemelhado foi cometido antes da vigência desta lei, porque se retroagisse seria uma novatio legis impejus, né? Não pode retroagir, a não ser que fosse para beneficiar e não para prejudicar. E por isso essa súmula 471 do STJ. Tudo bem? Bom, colocada a matéria desta forma, eu tenho que hoje discutir como tem sido a questão em relação à mutação constitucional do artigo 52, inciso 10. Da decisão da reclamação 4335 do Acre, até hoje, nós tivemos um outro precedente extremamente interessante, que é a questão do amianto. Extremamente interessante. Vamos falar um pouco sobre este assunto. No ano de 1995, foi editada a Lei Federal número 9.055, admitindo, na forma do seu artigo 2º, o uso controlado do amianto, na chamada variedade crisotila, o asbesto branco. Durante, então, muito tempo, se entendeu possível o uso controlado do amianto. O amianto é usado em telhas, em peças de veículo automotivo, em papelão, em diversas matérias você vinha sendo utilizado o amianto. O que aconteceu? Alguns estados, percebendo já uma tendência
de proibição do amianto, em termos de proteção à saúde, editaram leis estaduais proibindo o amianto. Então, veja, você tinha a lei federal admitindo o amianto e as leis estaduais proibindo o amianto. Como pode ser feita esta análise entre lei federal e lei estadual? Esta matéria é uma matéria que entra na aula sobre espécies de inconstitucionalidade, quando eu falei de vício formal orgânico. Veja, quando você fala no amianto, você poderia pensar no artigo 24, inciso 5, que é produção e consumo, 24, inciso 6, que é meio ambiente e poluição, e 24, inciso 12, que é proteção e defesa da saúde. Quando você fala em matéria do 24, você está falando em matéria de competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Como deve ser entendido a matéria de competência concorrente? Artigo 24, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º. Diz assim: no âmbito da competência concorrente, e a matéria é de competência concorrente, a competência da União, ou a União, limitar-se-á a estabelecer normas gerais, só. E os estados vão estabelecer normas específicas para atender às suas peculiaridades. Bom, nós sabemos que, se não houver lei federal, o Estado pode legislar de modo pleno. E aí, ele realiza tanto a regra geral como a regra específica. Foi durante muito tempo, por exemplo, a questão envolvendo a meia entrada. Porque direito econômico, 24, não havia lei federal, então os estados regulamentaram a meia entrada. Aí a lei federal foi editada. E a gente sabe, lendo 24 parágrafos, que a superveniência de lei federal sobre norma geral suspende a eficácia da lei estadual no que for contrário. Não é revogação, é suspensão de eficácia no que for contrário. Então você tinha um problema aqui. Se a União legislou e admitiu o amianto, norma geral, não pode o Estado, na matéria de 24, proibir, porque senão viola a regra geral. O problema aqui não é de lei estadual confrontada em face de lei federal. O problema é de controle de constitucionalidade, por violação à Constituição. E, nesse sentido, o Supremo julgou procedente várias ações, declarando inconstitucionais as leis estaduais que proibiam o amianto. Olha que interessante. Bom, se quiserem dois precedentes, anotem, por favor. A DI 2396, que entendeu inconstitucional a lei do Estado do Mato Grosso do Sul, 2396, e a DI 2656, que entendeu inconstitucional a lei paulista. Aí eu pergunto, meus amigos, a declaração de inconstitucionalidade de uma lei impede que o Poder Legislativo legisle de novo? Essa é a pergunta. A resposta é muito fácil. Nós já vimos nas outras aulas que o efeito vinculante vincula, das ADIs, vincula os órgãos do Poder Judiciário e da administração pública. Não vincula o Poder Legislativo na sua função típica de legislar, sob pena, dissemos já em outras aulas, de fossilização da Constituição. Perceberam? O que isso significa? Isso significa que o Estado pode editar uma lei com conteúdo idêntico àquela que já fora nulificado. Isso é muito bom. E é muito bom porque permite, muitas vezes, a evolução do entendimento e permite, eventualmente, uma viragem jurisprudencial sobre a matéria. Isso é fantástico. E aconteceu, o Estado legislou de novo e proibiu de novo o amianto. E de novo foi objeto de novas ações. E essas ações foram julgadas de novo pelo Supremo. A liminar foi negada. E a negativa de liminar nessas ações sinalizavam para a viragem jurisprudencial. Olha que interessante. Eu vou trazer aqui, se quiser anotar, algumas ADIs 3356, 3357, 3406, 3470,
39 e 37 e a DPF 109. Muito bem. Nessa negativa de liminar, sustentavam que deveria ser observada uma Convenção de Direitos Humanos, que é a Convenção 162 da OIT. O Supremo chegou a definir já que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos ou são incorporados com o status de Constituição, quando observam o dispositivo no artigo 5º, parágrafo 3º, ou quando não são incorporados com esta forma, em razão da matéria, eles são incorporados com a natureza jurídica de supralegalidade. O que isto significa? Significa que o tratado ou convenção de direitos humanos está acima da lei, supralegalidade, mas abaixo da Constituição. E assim entendeu o Supremo. E admitindo que estivesse acima da lei federal, estaria paralisando a eficácia da lei federal. Veja, paralisando a eficácia da lei federal, não havia mais o óbice da lei estadual proibir aquilo que era permitido na lei federal. E assim negou-se a liminar nesses casos. Não havia julgamento de mérito ainda. Olha que coisa. Bom, além de outros argumentos, como proteção à saúde, a lei estadual é mais protetiva, a proteção ao meio ambiente e diversos outros argumentos. Bom, o Supremo teve que resolver este tema de modo final. E ele julgou, no dia 20 de agosto de 2017, a ADI 4066. A ADI 4066 foi proposta pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho e pela ANAMATRA. E tinha por objeto, veja, associações ligadas à área do trabalho, tinha por objeto o artigo 2º que admitia o uso controlado do amianto. Tinha por objeto declarar inconstitucional o artigo 2º. E foi julgado no dia 24/8. A tese da ministra Rosa Weber, relatora, era a seguinte: a tolerância ao uso do amianto crisotila, da forma como encartada no artigo 2º da Lei 9.055 de 95, é incompatível com os artigos 7º, 22, 196 e 225 da Constituição. A votação se deu por 5-4, corrigindo, 5-4. Significa que tinham 5 pela procedência e 4 pela improcedência. Não votaram os ministros Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso. Então, a maioria era no sentido da inconstitucionalidade, 5-4. Mas olha que interessante, não se atingiu o número de 6 ministros. E, portanto, não se conseguiu atingir a cláusula de reserva de plenário que é aplicada no controle concentrado para se nulificar a lei federal. Muito embora 5-4 votaram pela procedência da ação, não se pôde declarar a inconstitucionalidade, porque não se conseguiu o mínimo de 6 ministros. Olha que interessante isso. E aí seguiu a ADI julgada procedente, mas não se conseguiu dar o efeito erga omnes que se discutia ali. Bom, foi julgado depois, em momento seguinte, 3 ações. A ADI 39 e 37, que entendeu como inconstitucional a lei federal. Olha que curioso. A ADI 39 e 37 tinha por objeto a lei do Estado de São Paulo, a lei paulista. E aí se propôs esta ação para declarar inconstitucional a lei paulista. O que se entendeu? Incidentalmente ao controle concentrado, declarou-se inconstitucional a lei federal, porque o Supremo mudou de posição, e como não havia mais a lei federal, a lei estadual podia atuar plenamente, inclusive tratando de norma geral. E por isso esta ADI foi julgada
improcedente, declarando a constitucionalidade da lei paulista. Professor, deixa eu entender bem. Quer dizer, então, que você tem aqui declaração incidental de inconstitucionalidade em controle concentrado que gerou um efeito para o julgamento de mérito do controle concentrado. Exatamente. Mas a declaração de inconstitucionalidade se deu de modo incidental. E aí se levantou a questão, mas esta decisão incidental que declarou inconstitucional a lei federal vale para todo mundo ou precisa haver o 5210 suspendendo a eficácia da lei federal? Na de 39 e 37, eles não entraram neste mérito. E o tema continuou. Em novembro de 2017, o Supremo julgou duas ADIs. Anotem, por favor, a ADI 3406 e 3470. E ao julgar estas duas ações, 3406 e 3470, o Supremo, ele julgou a lei estadual do Rio de Janeiro que proibia o amianto. E ao julgar esta questão da lei do Rio de Janeiro, de novo, declarou incidental a inconstitucionalidade da lei federal. E ampliou esta decisão, dando efeito vinculante e erga omnes a esta declaração. Olha que fantástico, gente. Este é o precedente que eu estou considerando como sendo o reconhecimento da mutação constitucional do 5210. Por mais que não tenha sido uma questão de ordem suscitada formalmente, os ministros entraram no debate da questão. E no debate da questão, eu vou colocar aqui, a maioria dos ministros entendeu como se o papel do Senado Federal fosse apenas para dar publicidade. Eu fiz aqui um relatório e, analisando esta votação, nas ADIs 3406 e 3470, nós temos 7 ministros entendendo que houve mutação constitucional do 5210. São eles: ministro Gilmar, que havia sinalizado já na reclamação 4335 do Acre, ministro Celso de Mello, Dias Toffoli, Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux e Carmen Lúcia. 2 ministros entenderam que não houve mutação do 5210, que esta mutação seria uma mutação inconstitucional. Porque, no fundo, quando se faz esta leitura, estaria revogando o 5210 e estaria o Poder Judiciário normatizando uma questão que está prevista formalmente na Constituição. Portanto, contra a mutação, ministro Marco Aurélio e ministro Alexandre de Moraes. Os ministros Ricardo Lewandowski e Roberto Barroso, eles não se manifestaram. Impedido o ministro Barroso e ausente o ministro Lewandowski. Bom, o que eu poderia dizer a partir desta perspectiva? Que nós temos um reconhecimento em novembro de 2017, para ser bem exato, no dia 29 de novembro de 2017, no sentido do reconhecimento, mesmo que, vamos colocar assim, não tivesse sido suscitada uma questão de ordem, mas já há uma opinião, pelo menos, se não vamos considerar ratio decidente, mas obter dictum, já há uma opinião, pelo menos nesse sentido, de 7 ministros dizendo que o papel do Senado Federal é simplesmente para dar publicidade à decisão. Simplesmente para dar publicidade. Esta decisão, se me permitem aqui, vai um pouco na linha do que escrevemos aqui no nosso direito constitucional esquematizado, do voto do ministro Teori Zavascki na ADI 2418, ao apreciar
o artigo 525, parágrafo 1º, inciso 3 e parágrafo 12 do CPC 2015. O ministro Theory diz que a distinção entre controle difuso ou controle concentrado é irrelevante, independentemente da edição de resolução do Senado Federal. Isso foi julgado em 2016, com 10 ministros nesse sentido. E enfatiza, Sua Excelência, a distinção restritiva entre precedente em controle incidental e em controle concentrado não é compatível com a evidente intenção do legislador, já referida, de valorizar a autoridade dos precedentes emanados do órgão judiciário guardião da Constituição, que não pode ser hierarquizada simplesmente em função do procedimento em que a decisão foi tomada. Sob esse enfoque, concluiu, há idêntica força de autoridade nas decisões do STF, tanto em ação direta como nas proferidas em via recursal. Vale a pena ler esta ADI 2418, em que se coloca esta questão. Pessoalmente, tenho algumas dúvidas sobre a amplitude que o novo Código de Processo Civil deu em relação à reclamação constitucional, ao instrumento da reclamação constitucional. Mas o que tem sido observado, contudo, é uma tendência cada vez maior hoje de se aproximar o controle difuso do controle concentrado. Eu poderia dizer, dentro dessa perspectiva, e ainda o Supremo vai ter que destacar, me parece, como uma questão específica, destacar como questão de ordem esse debate, mas nós já poderíamos sinalizar, sim, que cada vez mais caminhamos para esta visão de reconhecimento de mutação constitucional do artigo 52, inciso 10. O tema é extremamente denso, mas bastante interessante, e espero ter contribuído nesta aula. Eu queria agradecer os meus amigos, muito obrigado do professor Pedro Lenza, e nos vemos no próximo encontro. Valeu! Ficou com dúvidas? Agora você pode gravar sua pergunta e mandar para a gente. Lembre-se de gravar com o celular na horizontal. Mande a sua questão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o nosso WhatsApp 992606116. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.